Tá começando mais um Conecta Mais Saúde aqui no SBT. E ó, nesse climinha de festa junina, a gente encerra aqui o nosso mês de junho, né? O último final de semana de junho. Tenho certeza que você aproveitou bastante, um monte de festa junina aqui na nossa região, no Litoral Norte. Teve muita festa, muita coisa boa, muita comida boa, não é mesmo? O junho é sempre muito gostoso, um mês bem bacana aí da gente aproveitar essas festinhas, e nesse friozinho também é bom demais. E olha só, no programa de hoje eu quero já agradecer a tua companhia, a sua audiência. É muito bom saber que vocês estão gostando aqui do nosso programa. A gente está conseguindo ajudar, esclarecer dúvidas sobre saúde, e esse é o nosso objetivo aqui. Então olha só, vamos começar. O programa de hoje está super completo, com assuntos que vão impactar diretamente a sua qualidade de vida, a sua saúde. E no quadro Fala Doutor, a gente vai ter um especialista aqui, Dr. Luiz Lapinha. Ele vai conversar com vocês sobre a saúde do seu pé, né? Do seu pé e do tornozelo. Muito bacana, a gente vai conseguir saber mais dicas sobre isso. Depois a gente vai receber a Ana Palmilhas. Ela vai falar sobre diversas dores que têm origem na pisada e podem ser tratadas com as palmilhas posturais, tá certo? E para fechar, a gente vai conversar com a doutora Amarilis Avaquian sobre cirurgia de catarata. Então, se você tem um parente idoso, alguém que precisa fazer uma cirurgia de catarata, ou ainda não fez essa cirurgia, fica ligado com a gente, porque o programa de hoje tá só começando. E no quadro Fala Doutor de hoje, a gente vai receber o Dr. Luiz Lapinha. Ele é médico, especialista em pé e tornozelo, um ortopedista aqui, ó, fera, para falar com vocês hoje. A gente vai falar sobre um dos problemas que mais acontecem lá no consultório do Dr. Luiz, né, que é a fascite plantar e a tendinite de Aquiles. Ele vai contar pra gente o que causa esses problemas, os sintomas mais comuns e como que é feito o tratamento. Vamos lá conferir? Doutor, eu fui diagnosticada com fascite plantar. O que é isso? A fascite plantar é uma patologia muito comum no consultório, porque ela tem uma relação multifatorial. A fáscia é um tecido que conecta o calcanhar até a frente dos dedos e fica na região da sola do pé. O tratamento também ele é multifatorial. Ele envolve a perda de peso, o alongamento, modificação de calçado e, em alguns casos, até infiltrações. Fala doutor, tudo bem? Me tira uma dúvida. O que é exatamente o tal tendão de Aquiles que eu vejo tantos jogadores de futebol e basquete se lesionando? O tendão de Aquiles é um tendão que fica na região posterior do tornozelo, que une o calcanhar até os músculos da panturrilha. Tendinite de Aquiles consiste numa inflamação desse tendão, uma dor que na maioria das vezes pode ser até incapacitante. Esse tendão, com uma inflamação crônica, pode acarretar em até uma ruptura, e essa ruptura pode necessitar de algum reparo cirúrgico. Ó, fascite plantar é uma dorzinha chata, viu? Eu já tive, e é bom que a gente tenha aí o Dr. Luiz para ajudar a gente a resolver esse problema. Ó, e vamos continuar aqui falando sobre a saúde dos nossos pés, e a gente vai entender como que a forma que a gente pisa pode influenciar o nosso corpo todo. A Ana, que vai estar aqui com a gente, ela é fisioterapeuta, ela vai mostrar como os problemas nos pés podem refletir em dores no joelho, no quadril, e tem muito mais. Ela ainda explica que uma avaliação postural pode ajudar a prevenir e aliviar essas dores no seu dia a dia usando palmilhas posturais. Vamos conferir? Vamos entender como é que funciona isso? Palmilhas posturais. Olha só, a gente acabou de falar, né, sobre palmilhas ortopédicas e tudo mais, sobre dores na coluna, dores no joelho. E para falar sobre essas palmilhas, eu trouxe aqui a Ana. Ela é fisioterapeuta e ela é especialista nessas palmilhas. Tudo bom, Ana? Tudo bem, e você? Tudo jóia, prazer estar aqui com você, ter aberto aqui o consultório para a gente conversar um pouquinho. Claro, o prazer é meu. Vamos lá, Ana. Então, assim, primeira coisa, qual que é a diferença entre a palmilha ortopédica e a palmilha postural? Acho que vai ser importante para você aí em casa já entender isso. As pessoas conhecem mais a palmilha ortopédica, aquela palmilha mais antiga, né? Que você vai no ortopedista e aí tem uma pisada assim meio pra dentro, né? Ele vai lá e escreve uma palmilha para você usar, tá, né? Essa daí é aquela palmilha antiga ortopédica. A palmilha postural é mais moderna, ela vai corrigir questões no pé, mas também ela vai levar todo um alinhamento postural. Tudo que a gente tem embaixo do pé vai
comprometer a nossa postura. Então, com a palmilha postural, a gente consegue fazer correções que melhorem não só a pisada, mas também o alinhamento do corpo. E aí a gente consegue melhorar dores não só no pé. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor no joelho, no quadril e tem alguma alteração na pisada, a gente consegue melhorar essas dores também com essa palmilha. Então, a gente, às vezes, quando a gente olha, né, pra palmilha, a gente pensa, não, eu tô com uma dor no pé, tô precisando de uma palmilha. E não é só isso, né? A maioria das pessoas pensam assim, né? Mas não é, porque o nosso pé tá ligado no nosso corpo todo. A gente fica em pé em cima do nosso pé, né? Então, qualquer coisinha que você vai colocar lá tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, porque vai repercutir no corpo, né? Legal. E quando o paciente chega aqui com uma queixa para você precisa fazer uma avaliação. Como que funciona essa avaliação? O paciente vai chegar com a queixa dele, né? Vou ter uma anamnese, vou perguntar várias coisas, o que ele tá sentindo, desde quando, né? E aí depois a gente vai fazer um exame que chama baropodometria computadorizada, que nada mais é do que uma plataforma fininha assim, que a pessoa vai pisar em cima, ela tem os sensores de pressão, e aí eu vou no computador ter todas as informações, tanto parada quanto andando, dessa pisada, da descarga de peso, se a pessoa tá jogando mais peso para uma perna, mais para outra, porque isso vai influenciar na postura, né? Na hora eu já testo umas correções, umas peças, para ver o que vai corrigir mais essas questões apresentadas no exame, de acordo com a queixa do paciente, né? Depois disso, a gente faz só uma impressão do pé ali para eu ter o pé da pessoa, porque eu mesma vou confeccionar essa palmilha. Então, depois, na minha oficina, que legal. Eu levo todas as informações para eu confeccionar a palmilha e ficar certinho desse jeito que a gente avaliou aqui. E por isso, pessoal, que é sempre importante procurar o profissional que vai fazer uma avaliação personalizada. Porque a gente tem as palmilhas ortopédicas que são vendidas normalmente, né, nas farmácias e até em casas ortopédicas. Mas aqui a gente está trazendo essa questão da palmilha postural justamente para você conhecer que existem outras opções de como solucionar esse problema, obviamente com a avaliação do profissional. Quanto tempo depois que ele já começa a sentir os efeitos, né, os benefícios do uso da palmilha? Quando você vai usar uma palmilha, é a mesma coisa que óculos, que aparelho. Você vai passar por uma fase de adaptação, né? Certo. Porque eu vou mudar. Você tá acostumado a vida inteira a andar de um jeito, a descarregar ali o seu peso de um jeito. Com a informação da palmilha, isso vai mudar. Então, vai ter um estranhamento inicial, que é normal, né? Depois da fase de adaptação, você não sente mais nada. Essa fase de adaptação pode durar de 1 semana até 1 mês, depende de cada pessoa. Mas a média de 2 semanas. Vou te trazer uma questão que a gente até viu o pessoal perguntando, que é o seguinte, principalmente a mulherada, né, que usa sapato, tem uma variedade de calçados. A gente tem palmilhas que são diferentes para cada tipo de calçado? A palmilha para tênis, né, que a pessoa vai usar num tênis, vai fazer uma atividade física, ela tem um material que absorve suor, que é mais macio, mas ao mesmo tempo ele é mais volumoso. Então no tênis você consegue tirar a palmilha que vem nele, tem cadarço, você consegue ajustar, então esse volume a mais não vai ser um problema, né? E ela é mais confortável. Já no sapato, seja homem que usa sapato ou mulher que usa sapato, usa salto, a gente consegue também colocar uma palmilha. Só que a cobertura dela ela é mais fininha, como se fosse um couro bem fininho, né? Pra não ter muito volume. Mas as correções que vão na palmilha embaixo dela vão ser as mesmas, tanto para sapato quanto para o tênis. Que tem uma palmilha já pronta até de um paciente que vai vir buscar amanhã. Que é a palmilha de tênis, né? Então essa cobertura é a absorção de suor, ela é mais macia, ela é em EVA, né? E aí tem uma correção aqui específica do paciente. A diferença, então, aí, essa aqui, ela não é uma palmilha pronta, mas é só pra ver a finura que é a cobertura para sapato. Então, só vai trocar o azul pelo preto e aí vai ter a mesma palmilha, só com uma cobertura mais fina. A gente vai colocando as correções, vê o alinhamento. Ah, não, desalinhou. Troca e coloca outra. E assim vai testando até chegar no melhor alinhamento possível, na melhor redistribuição de carga ali na planta do pé. Ana, então, queria te agradecer mais uma vez aqui, né, por estar aqui com a gente, conversar com o pessoal, apresentar um pouco das palmilhas posturais. Eu acho que isso vai ser de grande valia, essa informação, né, para o pessoal aí em casa. A gente fica por aqui, é com vocês aí no estúdio. O inverno chegou, esse friozinho agora, ó, complicou a nossa vida mesmo, para quem não gosta de frio. Chegou agora no último dia 20 e com ele os cuidados, gente, com a nossa saúde precisam ser redobrados. Nessa época do ano, aumentam os casos de gripes, de resfriados, daquelas todas doenças respiratórias, principalmente entre as crianças e os idosos. E para se proteger, vale lembrar algumas dicas aqui muito importantes. Para vocês manterem aí o ambiente de casa bem arejado, beber bastante água, né? Apostem aí numa refeição equilibrada, rica de frutas e legumes, façam os exercícios físicos. Eu sei que nessa época
é um pouco mais difícil, e se houver algum outro sintoma, né, aí de saúde, não deixe de procurar um médico, vá o mais rápido possível para que isso não agrave, tá certo? E para fechar o programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito sério aqui hoje no nosso programa. É um assunto que atinge praticamente todas as pessoas acima de 60 a 65 anos, que é a catarata. A catarata causa aquela nuvem, sabe aquela visão que fica mais turva, embaçada, ela só vai piorando com o tempo, até que chega o momento de finalmente fazer a cirurgia de catarata. Então hoje a gente vai conversar com a doutora Amarilis Avaquian, que ela é médica, especialista em cirurgia de catarata. Ela vai explicar muito mais aqui pra gente sobre essa cirurgia. Vamos lá? A doutora Amarilis é médica, cirurgiã de catarata, oftalmologista, além disso uma das referências no Brasil quando se fala em cirurgia de catarata, chefe do setor de catarata também aqui na USP em São Paulo. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Rafael. Um prazer estar aqui com você de novo, né? É isso mesmo, a doutora Amarilis já é de casa aqui no Conecta Mais Saúde. Doutor, o pessoal sempre manda pra gente perguntas falando da cirurgia, o pessoal tem medo. Vamos explicar primeiro o que é a cirurgia de catarata? A cirurgia de catarata é uma cirurgia na qual nós retiramos uma parte do seu olho, uma das lentes internas do olho que deteriorou com o envelhecimento, com o passar da idade. Essa troca é feita muito rapidamente. A anestesia que é feita a cirurgia é uma anestesia local, você não precisa ficar internado. Se você tem catarata, não precisa ficar com medo de fazer a cirurgia, porque a recuperação costuma ser muito, muito boa e vale muito a pena para os pacientes fazer essa cirurgia. Muito legal. A doutora estava me contando aqui que quando você faz a cirurgia de catarata, essa cirurgia agora que está mais moderna, a gente consegue até corrigir aqueles erros que fazem a gente usar óculos, né? E a gente pode, né, doutora, em alguns casos, né, retirar até o uso do óculos. Então tem muita coisa moderna, né, doutora? Se você tinha uma hipermetropia maior, astigmatismo ou miopia, tudo isso pode ser eliminado na hora da cirurgia. É claro, a depender da lente que nós vamos escolher para o seu caso. A lente intraocular nada mais é que é como se fosse uma prótese, né, doutora? É bem pequenininha, né? E ela é introduzida no olho durante a cirurgia. Sim, ela é muito pequena, ela tem 13 milímetros por 6, super pequena, e ela tem todo esse poder de transformar a vida, de restaurar a sua visão. Então ela entra por um corte muito, muito pequeno e ela fica para sempre no seu olho. A cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo todo e é a que tem a recuperação visual mais rápida de todas e um benefício enorme para todos os pacientes, né? Gente, então, ó, muito bacana. O Instagram da doutora tá aqui na tela. Eu vou deixar um QR Code aqui para você escanear, então não deixa de seguir a doutora. Se você vai fazer cirurgia de catarata, se tem algum familiar que vai fazer cirurgia de catarata, entra lá no Instagram da doutora que tem muito conteúdo bacana. Doutora, mais uma vez eu queria te agradecer por participar. Obrigada, Rafael. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui orientando e tirando as dúvidas de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. E vamos voltar pro estúdio. Doutora Amarilis já é de casa, foi muito bacana estar lá no consultório dela, entender um pouquinho mais sobre cirurgia de catarata. É sempre bom, né, gente, para trazer coisa boa para vocês aqui, para vocês conhecerem mais e ficarem sempre atentos aí à saúde de vocês. E ó, o Conecta Mais Saúde tá ficando por aqui. Eu queria agradecer vocês mais uma vez, a paciência de vocês de estar comigo nesse sábado, né, sabendo mais sobre especialidades, sabendo mais sobre saúde. E se você tiver dúvida, não esquece de mandar pra gente no Instagram. Vocês precisam seguir a gente lá no Instagram, ó. Entra agora aí, ó, @Conecta Mais Saúde no Instagram. Eu vou pedir pra produção botar aqui um QR Code e você tem que entrar lá e seguir a gente no Instagram para você conseguir participar aqui do nosso programa. Tem direto, tem sorteio, tem um monte de coisa boa, então você precisa ficar sabendo. E para isso, tem que seguir a gente lá no Instagram. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo sábado aqui no TH+, SBT Vale. Até lá!